Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Vamos ouvir um pouquinho da palavra do Senhor, aquilo que Deus já tem nos falado, na verdade, né, nesse culto. Essa história de Naamã é uma história muito forte, irmãos. É muito forte porque ele quebrou o orgulho dele. Ele desceu no Jordão mesmo, no rio que ele falou que, ao ver dele, era sujo e que tinha rios muito melhores. Ele teve que descer para receber a cura dele. E nós, muitas vezes, precisamos de uma cura na nossa vida espiritual, na nossa vida física, no nosso emocional, e às vezes deixamos com que o orgulho seja tão alto na nossa vida, a ponto de nós não queremos descer, nos ajoelhar, colocar o nosso rosto em pó, como diz a palavra, lá no pó, para receber a cura do Senhor. Então, meu irmão, a gente nunca perde por nos humilharmos na presença do Senhor, amém, irmãos? Nós nunca perdemos, pelo contrário, Deus, Ele sempre acrescenta. Eu convido os irmãos a abrirem 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Quem encontrar, por favor, se coloca de pé. 1 Samuel 36. Livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Vou repetir aqui a última parte. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Feche o seu olho, meu irmão, inclina a sua cabeça aí agora, em nome de Jesus. Pai, estamos diante da Tua palavra aqui, a Tua palavra que faz a diferença em nossas vidas. E eu clamo agora, Espírito Santo de Deus, que tem poder sobre cada um de nós, que o Senhor comece a ministrar agora no nosso coração e na nossa mente a Tua vontade, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nesta noite. Pai, nós não viemos aqui à toa, nós não estamos aqui por um acaso, foi o Senhor quem marcou esse dia para nós estarmos aqui, e em nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa noite. Eu quero usar aqui a autoridade do Teu santo nome para repreender todo pensamento mal, para repreender toda atitude má que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que todo embaraço de Satanás caia por terra agora, em nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, com a Tua doce voz, venha falar ao nosso coração nesta noite. É o que nós Te pedimos, Pai. Faz a Tua obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu não sei o que aconteceu na sua vida hoje, meu irmão. Eu não sei o que tem passado nos últimos dias com você. Eu não sei se você tem conseguido reparar o que está acontecendo no nosso mundo, o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo aqui em São Gabriel, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. Mas de uma coisa eu sei que você já reparou, que o desânimo, ele tem tomado conta da maioria das pessoas. E eu falo não somente o desânimo de vir à igreja, o desânimo espiritual, não. Tem muitas pessoas que não estão tendo condição de sair da sua casa para trabalhar, de tanto desânimo. E vou ainda além. Eu conheço pessoas que não trabalham fora, trabalham dentro de casa, e não estão conseguindo nem fazer as suas coisas dentro da sua casa, porque o desânimo é tão grande que a vontade da pessoa é ficar prostrado. A vontade da pessoa é ficar deitado ali, esperando o tempo passar. E muitas vezes, irmãos, tem pessoas que estão pensando assim: eu estou precisando tirar umas férias. Eu estou precisando de parar de trabalhar um pouco. Concordo, muitas vezes isso é necessário. Muitas vezes é necessário nós tirarmos umas férias. Mas a maioria das vezes, meus irmãos,
Esse é um peso espiritual que está acontecendo nas nossas vidas. E nós muitas vezes não queremos abrir os nossos olhos para essa realidade espiritual. E o que tem a ver o que eu estou falando com o texto de hoje? Meus irmãos, Davi, como diz a palavra, é um homem segundo o coração de Deus. E para chegar nessa situação aqui, quando Davi ele estava angustiado, e depois ele se reanimou no Senhor, e exatamente isso, é essa palavra, meus irmãos, é essa palavra que eu quero deixar aqui para a igreja hoje, porque essa palavra ela me deu um ânimo novo neste dia, e eu quero deixar esse ânimo para cada um de nós aqui, e o título da mensagem é justamente esse, ânimo novo. Vamos repetir? Ânimo novo. É isso que Deus tem para nós, amém, irmãos? Amém? Eu sei, meu irmão, talvez você chegou nesta noite, você está cansada ou cansado, talvez você trabalhou bastante hoje, um cansaço físico, mas talvez você não fez quase nada demais, mas também se sente cansado. E qual que é a resposta para essas perguntas? E eu vou contar essa história aqui, que aconteceu na vida de Davi, que é um fato muito interessante. Então presta atenção nessa história, meus irmãos, que dentro disso aqui, nós temos princípios fundamentais para a gente se animar novamente no Senhor. Davi, ele estava se separando de Saul, porque Saul estava perseguindo Davi. Davi juntou os seus homens e foi para a terra dos filisteus. E ali, ele se alojou ali nessa terra e estava junto com esse povo. E os filisteus eram inimigos dos israelitas. Mas naquela época, como Davi também era como se fosse o inimigo de Saul, ele se refugiou ali. E para se ter uma ideia, meus irmãos, a coisa estava tão séria que o exército de Davi juntou-se com o exército do filisteu para combater os israelitas. Olha só a que ponto chega uma situação de perseguição, a ponto de um chamado do Senhor, do ungido do Senhor, lutar contra o próprio povo. Mas, meus irmãos, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito, que Ele não permitiu que isso acontecesse. Ele não permitiu, porque quando Davi chegou ali na retaguarda da guerra, os filisteus desconfiaram e falaram assim: Davi, pega a sua cambada aí e volta lá para a terra, nós não queremos que você lute conosco. Então Davi pegou todos os seus soldados e retornou para a sua terra. Meus irmãos, aqui começa uma bela história, meus irmãos, uma bela história. Agora imagina, quando Davi estava voltando ali para a sua terra, meus irmãos, quando ele estava voltando para a sua cidade, e o nome dessa cidade é Ziclag, é um nome esquisito, mas o nome dela se chamava Ziclag. Quando Davi estava voltando ali, de longe ele viu o sinal de fumaça nessa cidade. Imagina o desespero, quando ele chegou na cidade dele. Vamos fazer uma conjectura aqui? Nós vamos para Vitória, nós vamos lá resolver alguma coisa, vamos fazer algum trabalho, e de repente quando nós estamos retornando aqui para São Gabriel, a gente vê a cidade inteira pegando fogo. O que a gente vai imaginar, meus irmãos? Olha só que situação que Davi estava, e quando ele chegou dentro da cidade, estava tudo destruído, tudo estava destruído nessa cidade, e as mulheres, as crianças, os animais, não tinha nada ali, estava tudo sem vida, foi tudo destruído, só que as vidas foram poupadas. E meus irmãos, imagina um líder nessa situação, de você pegar os seus homens, você vai falar o que para eles? Vocês tinham ido para uma guerra, quando vocês retornaram da guerra, encontrou a cidade toda destruída, e nenhum familiar, nenhum boi, nenhum carneiro, nenhuma ovelha, nada, não tinha mais nada ali, foi tudo levado. Meus irmãos, se coloquem na situação de Davi, e olha que situação pior que ele chegou, que o povo queria apedrejar Davi. E aqui a gente começa a colocar a nossa realidade, meus irmãos. Se imagine nessa situação, se imagine uma situação de um caos na sua vida ou na minha vida, que você olha e você pensa assim: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer com a minha vida agora? Que atitude que eu vou tomar? Não tem acreditado? Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Já ouviram isso daí? Era a situação de Davi. Se ele corresse, ele estava sem ninguém. Se ele ficasse, os camaradas queriam apedrejar ele. E eu vou falar uma coisa aqui, meus irmãos.
Sabe o que acontece quando muitas vezes acontecem coisas ruins na nossa vida? A gente tenta passar a culpa para o outro. Já repararam isso? Quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, a gente tenta achar uma desculpa. Não, aconteceu isso porque fulano de tal fez isso comigo. Aconteceu isso na minha vida porque o fulano me maltratou. É a transferência de culpa, que eu já falei bastante aqui na igreja. E nós somos especialistas em fazer isso. Então o que o povo achou mais cômodo? Vamos apedrejar Davi. A culpa é dele. E a culpa era dele? Não, a culpa não é dele. Agora você pode estar se perguntando, mas poxa, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão perfeito, um Deus que estava com Davi, por que está acontecendo isso com ele? Você se fez essa pergunta, meu irmão? Por que está acontecendo determinada situação na sua vida? Porque eu já me fiz. Senhor, por que eu estou passando por isso? O Senhor não é um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão misericordioso, por que isso está acontecendo na minha vida? E muitas vezes nós nos pegamos nessa situação tão delicada, que a nossa fé começa a esmorecer, que a nossa fé começa a se apagar. E aqui eu quero passar alguns pontos que dá para a gente entender e dá para a gente pegar dentro desse texto. E o primeiro ponto, meus irmãos, é expressar a nossa angústia. Sabe o que Davi fez quando viu essa situação? Ele chorou. Davi chorou até perder todas as suas forças. Ele chorou. E sabe o que muitas vezes acontece na nossa vida? Nós queremos reter a situação. Nós queremos segurar no peito. Não, eu não vou chorar por causa disso. Eu não vou chorar por causa disso. Eu vou segurar aqui. Davi não fez isso. Isso aqui é um conselho para nós. Você está passando por algum problema, meu irmão? Vai chorar aos pés do Senhor. Vai chorar aos pés do Senhor. Acha um irmão que você confia e conta para ele. Pega os conselhos bons. Não fica retendo esse negócio dentro de você, não, porque uma hora quando estourar, vai ser muito feio, vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. Meus irmãos, eu lido com isso o tempo todo lá na farmácia, de pessoas que não se expressam, de pessoas que não se abrem, de pessoas que ficam tudo retido, e quando acontece, aí as coisas se agravam mais. E sabe o que Davi fez aqui? Ele se expressou. Ele estava mal e ele chorou a ponto de perder todas as suas forças. Então, irmãos, quando nós temos algum problema, alguma situação difícil, nós precisamos de expressar. Sabe uma coisa que um pastor me falou, que ele fez, que eu achei bem interessante? Ele falou assim: Tiago, eu estava passando por uma angústia tão forte, que eu subi um monte mais alto da minha cidade, e comecei a gritar lá. E ele desceu justificado, meus irmãos, porque ele expressou o que estava sentindo. Talvez você, nesta noite, você precise expressar aquilo que você está sentindo, não ficar aí segurando no seu peito não, meu irmão. Tem que falar, tem que colocar para fora. Se você não tem ninguém de confiança para você falar isso, fala com Deus. Se expressa, chega dentro do seu quarto, tranca a sua porta, liga o som para ninguém escutar os seus gritos lá, e grita diante do Senhor: Deus, eu não estou aguentando mais. Eu já fiz isso. Teve uma vez que a minha angústia estava tão grande, que eu fechei a farmácia, todo mundo foi embora, eu liguei o som alto lá dentro, e comecei a gritar lá dentro, para ninguém pensar assim: tem um doido aí dentro, então pelo menos houve um som, né? Meus irmãos, quando eu acabei de fazer isso, expressar a minha angústia, Deus me restaurou, amém, meus irmãos? E talvez você precise fazer isso, você precisa fazer isso, expressar sua angústia, deixar de ficar preso aqui dentro. Então, a gente pode aprender com Davi, é o primeiro ponto, de expressar aquilo que está acontecendo, não ficar ali, se remoendo, coitadinho de mim, eu sou um pobre miserável mesmo, só acontece coisa ruim comigo, e tal, ficar interiorizando tudo, ficar puxando tudo de ruim para dentro. Meus irmãos, não façam isso, nós temos que expressar aquilo que está acontecendo, e Davi fez isso. Olha só no versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força, esgotaram, meus irmãos, se prostraram lá de tanto chorar. Quanto tempo que você não chora na presença do Senhor? Te faço essa pergunta nessa noite. Quanto tempo, meu irmão, você não tem chorado na presença do Senhor? Talvez sua alma está angustiada, talvez está passando por problemas difíceis, e talvez chegou uma hora, meu irmão, de você
abrir o seu coração para o Senhor e chorar mesmo, e falar mesmo, porque isso alivia a nossa alma. Então Davi fez isso, e isso realmente é algo bem interessante para nós. Depois que ele fez isso, você acha que ele ficou lá? Meu Deus, como eu sou um pobre coitado, eu faço a tua obra, Senhor, e agora vem esses amalequitas aqui e tomam tudo de mim. Aquela síndrome do coitadinho, que tudo acontece com ele. Nossa, pode ter 10 dentro numa sala. Se acontece algo de ruim, é aquela pessoa que é escolhida. Tem gente que se sente assim, se sente o escolhido das coisas ruins. Parece que tudo de ruim acontece com ele. Mas talvez está acontecendo isso porque ele só pensa coisa ruim, só alimenta algo ruim. E você acha que Davi ficou ali prostrado, chorando, choramingando, murmurando? Não. O segundo ponto, meus irmãos, e é isso que eu quero ficar bem fixo na sua mente e na minha também. Davi se reanimou no Senhor. Ele chorou tudo que tinha que chorar. Não, mas chega agora, né? Chega de chorar. Vamos nos reanimar. Talvez, meu irmão, você tenha chorado muito já. Você tem chorado muito diante do Senhor. Talvez agora é hora de se reanimar, de se reerguer. E ele tomou essa postura, ele tomou essa posição de se reanimar no Senhor. E o de reanimar, significa animar-se novamente. Animar-se novamente. Talvez você já foi um animado com o Senhor e hoje você está em um desanimado. Então está na hora de se animar novamente, meu irmão. Está na hora de realmente colocar as coisas para frente. Chega de ficar olhando para trás, chega de ficar estacionado. Está na hora de colocar para frente, está na hora de pensar para frente. Está na hora de se reanimar no Senhor, está na hora de fazer propósito com o Senhor. Está na hora de realmente colocar a vida para frente e não ficar parado, meu irmão. Muitas vezes nós precisamos de pegar firme. E com o Senhor, meu irmão, sem propósito não vai à frente não. Tá? Sem propósito com Deus não vai à frente não. Sem ter compromisso com Deus não vai à frente não. Tem algumas pessoas que até conseguem ainda ir bem algum tempo sem a presença do Senhor, mas chega uma hora que cai, porque é Ele que nos sustenta, meus irmãos. É Deus que sustenta a sua vida, é Deus que sustenta a minha vida. E Davi, ele não perdeu tempo, ele se reanimou no Senhor. E é algo que Deus ministrou no meu coração aqui, que Deus, ele tem o tempo de choro, só que ele tem o tempo de reação. Deus tem o tempo de choro e tem o tempo de reação. Então, tem horas que nós temos que sacudir o pó, que levantar a nossa cabeça e ir para o tempo de reação. E algo interessante que os teólogos descobriram aqui, que na época que foi escrito 1 Samuel, foi a mesma época que Davi escreveu o Salmo 25. E olha só o que ele escreve aqui, no Salmo 25:1, que fala do renovo, né? A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Então, meu irmão, talvez você tenha tentado se reanimar em cima de pessoas. Talvez você tenha colocado a sua esperança em cima de pessoas. Talvez você tenha colocado a sua esperança em cima da igreja. Talvez você tenha colocado a sua esperança em cima do pastor Jaime, ou de qualquer outro pastor, ou de qualquer outro líder, de mim, do Ederson, do Ademir. Talvez você tenha colocado a sua esperança ou o seu renovo em cima de alguém. E eu vou te falar uma coisa aqui, meu irmão. Enquanto nós não colocarmos a nossa esperança, enquanto nós não colocarmos essa decisão no Senhor, não vai funcionar. Amém, meus irmãos? Amém. Então é isso. Davi falou assim: Senhor, é contigo. A minha alma está com o Senhor. Então eu preciso do Senhor. E é interessante que toda vez que Davi fazia isso, o Senhor honrava ele, meus irmãos. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe o que está passando no seu coração, meu irmão. Ele sabe que muitas vezes tem alguma coisa aí que tem que ser perdoado, que tem que realmente colocar as coisas em ordem, colocar a casa em ordem. E sabe o que Davi fez? Ele não se conformou com a situação dele. Tem muita gente se conformando com a sua situação. Tem muita gente, imagina, ele chegou naquela cidade destruída e falou assim: poxa vida mesmo, né? Já que está tudo destruído, eu vou tirar minha vida agora. Está tudo mal mesmo, um mal a mais, um mal a menos, tanto faz. Tem muita gente olhando a situação que está vivendo. Tem muita gente que está olhando a situação na sua casa, no seu trabalho, e está deixando de lado. Davi não.
Davi não se conformou com a sua situação. Ele foi buscar ajuda em quem realmente poderia ajudar. Aí você pode me perguntar assim, mas Tiago, será que tinha alguém que apoiava Davi naquela época? Meu irmão, você acha que tinha alguém que apoiava Davi naquela época? Será que tinha um irmão ali do lado dele? Ei, meu irmão, me socorre agora. Não. Vocês lembram que eles tentaram apedrejar Davi? E o refúgio dele naquela época, meus irmãos, o refúgio dele naquela hora era no Senhor. E esse é o nosso refúgio. Esse é o nosso refúgio hoje. É no Senhor, é nele. É nele que nós temos que estar alicerçados, firmados, é nele. Não adianta eu me basear o meu refúgio em cima da Ivone, não. Nem ela em mim. Nem você no seu cônjuge. Não adianta. Tem que ser baseado no Senhor. Sempre nele, sempre em Deus, meu irmão. Porque toda vez que nós baseamos a nossa confiança, que nós queremos nos renovar em cima de pessoas, certamente nós vamos nos frustrar, porque as pessoas falham e falham feio. Falham feio. Agora, você tem um ser todo-poderoso que nunca falha. O nome dele é Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Esse não falha. Esse não falha. Você pode depositar sua confiança nele, que certamente o Senhor vai te dar aí aquilo que você deve fazer. E o terceiro ponto, nós vamos entrar aqui na direção de Deus. Na direção de Deus. Nesse mesmo salmo, Davi escrevendo, imagina, irmãos, a situação de Davi, os próprios, entre aspas, amigos, querendo apedrejar, não tem família nenhuma mais, não tem nem casa para morar mais, não tem terra mais, tudo perdido. E olha o que ele fala: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Meus irmãos, é só um homem segundo o coração de Deus para escrever um negócio desse na circunstância que ele estava vivendo. Sabe por quê? Porque eu e você, quando nós estamos com aquele apertozinho financeiro ali, a gente já começa a descabelar. Quando eu e você estamos passando uma dificuldade dentro da nossa casa, muitas vezes ali, alguma discussão, algumas arestas que estão ainda se ajeitando, a gente se desespera e fala, não quero mais saber de nada, não quero mais saber de Deus, como o Giovanni falou aqui, não quero ir para a igreja mais. A gente já se desespera por causa de uma coisa tão pequenininha. Olha o que Davi estava vivendo, meus irmãos. E ele falou assim, Senhor, é o Senhor, guia-me, dê agora a tua direção para a minha vida. Meu irmão, não sei que direção você está precisando, tá? Não sei que direção na sua vida, que decisão você tem que tomar, mas você quer uma decisão certa? Pede a Deus, Ele vai te dar a direção certa, Ele vai te levar pelo caminho certo, Ele vai colocar a verdade na sua vida, meu irmão, e vai parar de te dar, muitas vezes, aquela situação que se encontra de engano, porque Deus, Ele nunca engana a gente, Ele sempre fala a verdade, Ele sempre mostra o caminho da verdade. E nós muitas vezes temos andado por caminhos de engano, caminhos que parecem ser direitos, como diz o Provérbios, mas no final são um caminho de morte. Então quer uma direção? Peça a Deus. Davi aqui, depois no versículo 12 do Salmo 25, diz assim, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Quer direção? Quer saber o caminho que você deve escolher? Pede a Deus, Ele vai te instruir. Amém, meus irmãos? Pede a Ele. Pede mesmo. Não deixe de pedir não, meu irmão. Não deixe de clamar não. Tem muitas pessoas que estão pedindo tanta coisa para as outras, aí, para seres humanos, e para Deus não está falando nada. Meu irmão, me ajuda aqui. Fulano de tal, me ajuda aqui. Você já colocou diante de Deus? Já colocou isso aí que está passando diante de Deus? Já pediu uma instrução a Ele? Deus é fantástico. Eu estava hoje na rádio, inclusive foi o versículo que eu compartilhei lá hoje. Eu estava pedindo, que eu gosto de ficar sozinho, né? E tinha uma pessoa ali junto comigo. E eu falei assim, Deus, eu queria tanto ficar sozinho agora, que é tão mais à vontade, né? Meus irmãos, passou, eu falei assim, vai Deus, faz Deus. E meus irmãos, que maneiro que é confiar no Senhor, meus irmãos. Quando começou o programa, a pessoa, não sei o que aconteceu, saiu e eu fiquei lá sozinho lá, porque aí você fica mais à vontade para falar, né? Eu falei assim, Deus, como Tu és maravilhoso, numa coisa tão simples. Deus realiza, meus irmãos. Deus é massa, né, como diz o pessoal, Deus é bom demais. Ele realiza, Ele faz, Ele dá direção, Ele dá tudo para a gente.
agora nós temos que clamar. E quando ele falar, nós temos que obedecer. O que adianta ele falar assim, meu filho, está vendo esse caminho que você está levando aí? Isso aí é caminho de morte, meu filho. Isso aí vai te levar para a destruição. E ele fala, tá? Ele fala aqui dentro, Tiago, o que você está fazendo aí não está certo. Tá? Eu fui tentado, meus irmãos, a fazer algo, sempre nós que somos provedores do lar, né? E nós somos muito tentados na área financeira. E teve um camarada que me ofereceu uma proposta, algo que eu já tinha colocado diante de Deus, que eu senti que não deveria fazer. Mas o cara fez uma proposta tão legal, tão doce, que assim, parecia ser tão certo. Mas no final das contas, o Espírito Santo falou assim, ei, você já fez um propósito comigo. Você já fez um propósito comigo. E meus irmãos, é gostoso demais. Você, meu querido, eu não quero trabalhar dessa forma. Só virou as costas, foi embora, e Deus ministrou uma paz no meu coração. E é isso que Ele faz na nossa vida, meus irmãos. Quando a gente obedece, é o mais fácil obedecer a Deus? É claro que não. O mais fácil é andar errado. O mais fácil é mentir. O mais fácil é ser desonesto. O mais fácil é fazer tudo do jeito que a gente quer. Esse é mais fácil. É mais fácil. Agora, para onde vai nos levar isso daí? Uma hora vai dar errado. Então, meus irmãos, é gostoso fazer certo. É gostoso tomar a decisão correta. É bom, sabe por quê? A paz do Senhor inunda o nosso coração. Amém, meus irmãos? Então, vamos pedir direção a Deus. Está com dúvida em alguma coisa na sua vida? Tem alguma coisa te incomodando? Peça a direção a Deus. Deus, o que eu devo fazer? E nem sempre vai ser aquilo que você acha o que você deve fazer. Porque Deus já pediu cada coisa estranha para mim, meus irmãos. Cada coisa que eu olhei assim, meu Deus do céu, mas isso? Era isso. Então, Davi pediu uma direção do Senhor aqui para saber o que ele deveria fazer. E o interessante, meus irmãos, que o Senhor mandou ele ir. Olha só. Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. O Senhor falou assim, vai Davi, vai atrás desse povo aí que você vai conseguir libertar todo mundo que está lá cativo, e vai trazer tudo de volta. Ou seja, Deus ministrou confiança a Davi, e ele foi, meus irmãos, e ele pegou que naquela época aqui, ele já estava com 600 homens, e ele pegou esses homens, e começou a marchar. Só para os irmãos entenderem, da onde Davi estava, onde ele deveria guerrear, que ele não guerreou, e voltou para essa cidade, onde estava pegando tudo fogo, onde ele morava, eram 80 quilômetros, meus irmãos. 80 quilômetros. Você imagina você marchar daqui em Colatina. Era o que esses soldados tinham marchado já. Então eles não estavam exaustos apenas emocionalmente, por ter visto aquela situação, mas eles estavam exaustos fisicamente. Eles estavam com o seu físico exausto. E esses 600 homens partiram em direção a esse povo que tinha saqueado a terra deles, que tinha tomado tudo deles. 600 homens com Davi. Partiram ali atrás desse povo. E chegou num lugar chamado Ribeiro de Besor. Presta atenção no que eu vou falar aqui, meus irmãos. Ribeiro de Besor. Talvez você nunca ouviu falar nisso aqui. Mas isso aqui é interessante demais. Sabe por quê? Isso aqui fez uma separação. No Ribeiro de Besor. Aqueles homens cansados, exaustos, 200 deles não aguentaram mais. 200 deles não aguentaram mais. O Ribeiro de Besor foi uma divisão. E 200 homens ficaram parados ali. Ficaram parados, não conseguiram mais. Eles pensavam, muitas vezes, poxa, mas minha família está lá, só que eu não aguento mais. Você já chegou nessa situação? Eu já cheguei. De você falar assim, eu não aguento mais. Eu não aguento seguir mais. Eu não aguento mais caminhar. Eu não aguento mais fazer determinada tarefa. Eu não aguento mais essa história. Talvez você já chegou na situação como esses 200 homens chegaram. A não aguentar mais. Haver um lugar ali que daria para eles descansarem e falar assim, agora eu vou tomar uma água fresca e agora eu vou ficar aqui porque eu não aguento mais. E meus irmãos, olha o que aconteceu. Esses 200 homens ficaram ali, porque eles não aguentavam mais. Agora, imagina a situação de Davi. Poxa, eu também estou cansado. Mas eu tenho que liderar esse povo. E Deus deu força para ele e para mais 400 que estavam junto com eles.
eu vou dizer uma coisa aqui, meu irmão. Você não está sozinho não, amém? Você não está sozinho, meu irmão. Eu não estou sozinho. O Senhor sempre coloca pessoas junto com a gente para nos ajudar, para nos dar força, quando chega naquele limite. Deus sempre coloca pessoas para nos... Vamos lá, meu filho, vamos lá de novo, vamos lutar de novo, vamos para frente de novo. 200 ficaram, 200 realmente chegaram no limite extremo, mas Davi não. Então gravem isso aqui que eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais, tá? Um quinto ponto, Davi manteve-se firme no seu propósito. Ele manteve-se firme. Meus irmãos, eu sei que domingo, algumas pessoas tomaram um propósito aqui diante do Senhor de acordar todos os dias até amanhã, às 5:30 da manhã, para orar pela igreja, por si mesmo pela igreja, ler a palavra. E eu sei que alguns não conseguiram. Alguns não conseguiram manter o propósito. Alguns até tentaram, mas não conseguiram, outros até esqueceram mesmo. Eu vou te falar uma coisa aqui, meu irmão. Com Deus, quando nós fazemos um propósito com Deus, não é porque Ele é um Deus tirano, não é porque Ele é um Deus maldoso, não. Mas propósito com Deus é para se cumprir. Se não for para ser feito para se cumprir, então não faça o propósito. Eu vou para mim fazer um jejum de 2 dias direto? Eu sei que eu não vou aguentar. Por que eu vou fazer um jejum de 48 horas? Eu vou fazer um jejum de 12 horas. Eu vou ir treinando. Eu vou falar uma coisa para Deus. Hoje, Deus, a partir de hoje, a partir de agora, eu vou ler a tua Bíblia todos os dias em determinado horário. Sendo que eu não sei que eu vou cumprir. Por que eu vou fazer o propósito? Então não faça. Não faça. Porque Deus, Ele não é de brincadeira não, meu irmão. Deus não é um Deus de brincadeira. É um Deus que leva a sério as coisas. E se você tem um propósito com Ele, cumpra. Davi manteve-se firme no seu propósito. Ele poderia ter olhado para os 200 que ficaram. Já que 200 ficou, vão ficar o resto também. Nós não somos assim? Nós não somos assim. Nós somos assim, muitas vezes. Fulano de tal não está fazendo também, quer saber de uma coisa? Também não vou fazer. Vamos citar um exemplo aqui da limpeza da igreja. Poxa, fulano de tal está faltando uma limpeza, não quer limpar, eu também não quero limpar mais não. Deixa para lá, os outros limpam. Nós muitas vezes nos comportamos dessa forma. Nós não mantemos firme o propósito com Deus. Muitas vezes a gente convida as pessoas. Ei, vamos na igreja hoje? Vamos sim, a pessoa se alegra. Não, nós vamos na igreja, nós vamos lá. Chega aqui no culto, cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Cadê? Cadê essa pessoa que falou que vinha? Não vem. Meus irmãos, nós somos muito falhos, muitas vezes. Glória a Deus que Ele nos perdoa por isso. Talvez você falhou em algum propósito, eu também já falhei propósito com Deus, mas Ele nos perdoa. Mas Davi aqui, ele manteve-se firme. E o último ponto que eu quero tratar aqui com os irmãos, o coração generoso. Meus irmãos, Davi foi lá, só para resumir a história, ele teve tudo de volta. Ele venceu os amalequitas, ele detonou todo mundo, ele e seus soldados detonaram aquele exército que tomou tudo deles. E Davi pegou todos de volta. E a palavra fala algo muito interessante, que nenhuma vida se perdeu, amém, meus irmãos? Nenhuma vida se perdeu. Aquilo que Deus nos prova, Ele nos poupa. Aquilo que Deus nos prova, Ele nos poupa. Tá? Então se tem alguma coisa acontecendo na sua vida, meu irmão, e você está no centro da vontade de Deus, certamente Ele vai prover um livramento, certamente Ele vai realmente dar a sua vitória, Ele vai realmente cumprir o propósito dEle. Então descansa nele. E agora eu quero entrar num ponto aqui, que nós muitas vezes somos covardes, e nós fazemos aquilo que muitas pessoas queriam fazer. Estão lembrando dos soldados, dos 200 que ficaram descansando no ribeiro de Besor, que não aguentaram mais? E os 400 que foram lutar, qual que era a visão deles? Vocês ficaram aí na boa, e nós fomos lá, nos desgastamos na guerra, e agora vocês querem os despojos junto com a gente também? Nada disso. Eles não queriam repartir aquilo que eles tinham ganho, porque eles achavam que aqueles 200 que estavam ali não mereciam. E agora vem provar o caráter do líder Davi. Davi falou assim: eles estiveram conosco até agora, eles são merecedores sim, e tudo aquilo que vocês receberam, eles também vão receber. Então, meus irmãos, não maltratem as pessoas que muitas vezes estão fracas na sua fé.
Não maltratem, não julguem essas pessoas. Porque nós somos especialistas em apontar o dedo. Está vendo o que o irmão está fazendo? Está vendo como o irmão está fraco? Está vendo como é que ele não está vindo nos cultos mais? Nós somos especialistas em apontar o dedo e falar isso. Nós, igreja do Senhor. E aqui esse texto ele é muito claro. Que Davi, ele repartiu tudo o que os outros foram na luta. E aqueles outros que não conseguiram pela exaustão, as partes foram iguais. Então, meu irmão, vamos valorizar cada irmão. Está vendo que o irmão não está legal? Vai lá, pega na mão dele, levanta ele, reparta a sua parte com ele, reparta, porque eu tenho certeza que algum dia você vai precisar que alguém reparta com você, assim como eu vou precisar um dia, assim como eu precisei, assim como talvez você já precisou. E como que é ruim quando você precisa de alguém e esse alguém te vira as costas. Como que é ruim quando você precisa de alguém e essa pessoa te vira as costas e te abandona. Mas Davi foi sábio e ele repartiu por igual e voltaram para a sua terra e viveram felizes. E mais tarde, Davi realmente tomou posse do reino, porque ele foi obediente. Então, meus irmãos, vamos nos reanimar de novo. Vamos pegar isso aqui e colocar em prática em nossa vida. E se você tem algum propósito com o Senhor, eu aconselho você a fazer propósito com Deus, porque quando a gente faz propósito, Ele nos dá força para cumprir. Faça propósito com Deus, mas se fizer o propósito, cumpra. Se tem algum propósito com Deus, cumpra. Faz a tua parte, porque certamente, meus irmãos, Deus inunda a nossa vida. Deus nos faz caminhar altaneiramente, como diz a palavra, acima das coisas. Então, em nome de Jesus, meu irmão, vamos nos animar juntos. Vamos um animar o outro. Vamos um ajudar um ao outro. E certamente, as coisas maravilhosas do Senhor já estão acontecendo e vão acontecer com uma dimensão que ainda nós não sonhamos, que ainda nós nem imaginamos daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, daquilo que Deus vai fazer no meio da igreja dele. Então esse é o desejo do meu coração para você, esse é o desejo do meu coração para a minha vida, que a gente se anime no Senhor, busque no Senhor, e certamente, meus irmãos, o Senhor vai honrar cada um de nós. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos nos animar e vamos nos colocar de pé agora e orar ao Senhor? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor tem demonstrado o Teu amor por nós. Obrigado porque o Senhor é um Deus que sempre está junto com os Teus filhos. Pai, eu peço que o Senhor nos dê força, meu Deus, força para nós cumprirmos aquilo que o Senhor tem para nós, força para nós juntos aqui lutarmos, Pai, nos animarmos no Senhor, que o Senhor venha nos reanimar, que o Senhor venha ser a força, meu Pai, que nós estamos precisando. Em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé. Pai, muitas vezes nós não estamos acreditando mais que as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus, quebra as barreiras, Pai, quebra as barreiras da incredulidade, quebra as barreiras dos maus pensamentos, e em nome de Jesus, venha inundar a Tua igreja com a Tua força, venha inundar a Tua igreja com as Tuas promessas, Pai, venha inundar a Tua igreja com o compromisso com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a obedecer ao Senhor. Nós vimos aqui que Davi obedecia ao Senhor. Pai, ele não tinha com quem contar naquela hora, mas o Senhor era com ele. Talvez tem pessoas aqui, meu Deus, que não tem com mais ninguém, não tem como contar com ninguém mais, mas o Senhor está com ele, o Senhor está com você, minha irmã, o Senhor está com você, meu irmão. Em nome de Jesus, se apegue a ele, clame a ele, que certamente, Pai, nós cremos que o Senhor vai fazer a Tua obra em nossas vidas. Pai, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do ânimo do Senhor, nós precisamos de ser renovados pelo Senhor, nós precisamos, meu Pai, de acordar a cada manhã com a alegria do Senhor em nosso coração, e não com aquele olhar de tristeza, e não com aquele sentimento ruim, mas um sentimento de que o Senhor está conosco, o Senhor é por nós, o Senhor está junto conosco. Pai, em nome de Jesus, anima o Teu povo, que seja um povo liberto, que seja um povo feliz na Tua presença, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, e é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.